Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. No Master, sua mãe fica super presenteada. Aqui você encontra tudo e concorre a cartões presente de R$500. E no Bazar, tudo em até 10 vezes no cartão. Tá no Master? Tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós temos a felicidade de compartilhar com vocês a chegada de um novo médico infectologista aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica. E nós estamos aqui para conhecê-lo e também conversar um pouquinho com ele sobre a importância das bactérias, sobre as doenças virais, enfim, falar um pouquinho desta área que está tão em voga desde que surgiu a pandemia do Covid. Mas ainda existem muitos questionamentos, a gente ainda tem muitas dúvidas a respeito dessa área. E o doutor vai nos esclarecer, ele vai bater um papo bem educativo com todos nós. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre as bactérias que são importantes para o nosso corpo, sobre os vírus, preste atenção nessa entrevista. Doutor, bem-vindo a Erechim e aqui ao Centro Hospitalar Santa Mônica. Meu grande abraço a todo o povo erechinense, né? Eu sou gaúcho como você, sou porto-alegrense e aqui estou para ajudar a população, a equipe médica, né, que já compõe este grande município. Estamos aqui para justamente contribuir, controlar as doenças, que é o papel do médico, auxiliar as demais equipes de profissionais de saúde, né, dentro desse desafio que é a qualidade de vida do ser humano. Eu acho que no início dessa entrevista eu não falei o nome do doutor, é o doutor Hugo Noal, então ele é médico infectologista. Bom, vamos começar a nossa entrevista. Doutor, a gente está aí nesse período já há mais de um ano com essa pandemia da Covid-19 e esse vírus que até então não se sabe como eliminar ele do cenário mundial. Ele já matou muita gente, já deixou muitas pessoas com sequelas e essa pandemia ela ainda continua. Porém, nós ainda temos dúvidas de como nos cuidar para evitar. Será que só estando com o nosso sistema imunológico bem nutrido vai resolver o problema? Essas dúvidas eu acho que muitas pessoas têm. Gostaria que o senhor esclarecesse. Então você vê que o Covid-19 é um dos capítulos que envolve o trabalho do infectologista, tanto na questão da prevenção, como também do acompanhamento, né? E também do acompanhamento dos pacientes que adquirem complicações. Então é uma infecção, né, transmitida de pessoa a pessoa, principalmente pelas secreções, e a nossa vulnerabilidade justamente está na área dos olhos e toda a parte respiratória, nariz e boca, onde nós não podemos deixar o vírus penetrar. Por isso a importância da máscara, que bloqueia tanto a eliminação como a penetração do vírus conforme a capacidade da máscara. E também da higienização das mãos para que eu não leve o vírus que eu posso adquirir no ambiente ou de outras pessoas para o meu organismo por essa porta de entrada. Evidente que agora nós temos também ao nosso auxílio as vacinas. E dependendo justamente do alcance, da rapidez com que as vacinas chegam às pessoas, seguindo o cronograma das idades, situações de risco, etc., e nós vamos avançando ao longo desse processo,
o nosso desafio é justamente esse, ganhar tempo para que as pessoas não tenham novamente a infecção, que não transmitam às outras pessoas utilizando os métodos de prevenção que todos já sabemos, né? Distanciamento entre pessoas, higienização de ambientes e das mãos, e o nosso papel, que é a gente não levar as mãos aos olhos ou fazer com que as partículas eliminadas pelas pessoas doentes, sintomáticas ou não, cheguem ao nosso organismo, né? Esse é o nosso papel, e aí está o papel do infectologista dentro desse contexto, justamente promovendo a orientação e a educação da comunidade, dos estudantes, das famílias, do nosso paciente, junto com os demais profissionais de saúde, os órgãos governamentais e o papel importante da imprensa para fazer com que as informações corretas cheguem às pessoas e elas apliquem no seu dia a dia. Dr. Hugo, a gente sabe que no decorrer de todo esse período surgiram novas variantes da Covid-19. E juntamente com as variantes da Covid-19 surgiram novas pesquisas, novos estudos e a promessa de alguns medicamentos que podem amenizar os sintomas da Covid. Qual é a sua avaliação referente a essas novas variantes e o surgimento de novos medicamentos e também a vacina que está disponível para algumas classes aí de profissionais? Todos nós, né, desde o surgimento da infecção no mundo, a gente buscava imediatamente, através da ciência, um medicamento efetivo contra o coronavírus. Um antiviral, um remédio que pudesse destruí-lo, né? Ou seja, se ele está causando manifestações clínicas no meu organismo, semelhantes a uma gripe, a uma complicação, que tivesse um remédio que entrasse no meu organismo e pudesse eliminá-lo, para que o meu corpo, junto com o meu sistema imunológico, tivesse mais chance de vencer. Bom, no nosso país, no Brasil, nós não temos ainda um medicamento que provou tamanha eficácia. Nem cloroquina, nem ivermectina, nem combinação de medicamentos que a gente coloca o nome de kit Covid, né? Por quê? Esses medicamentos estudados não mostraram benefício. Por outro lado, e a gente chama a atenção de que muitas vezes, né, esses medicamentos podem também trazer efeitos colaterais danosos ao nosso organismo e podem também fazer com que complicações naquelas pessoas com Covid sejam adquiridas. Então a gente tem que usar com cautela. É evidente que o médico ele tem a autonomia de buscar o melhor tratamento para o seu paciente e ele vai usar com clareza, com parcimônia, dividindo isso com o paciente e a sua família, né? Mas sabendo que, infelizmente, nós não temos ainda, e eu gostaria que tivesse esse medicamento, né, no nosso país. Temos medicamentos usados em outros países, né, que foram aprovados aqui no Brasil, o Remdesivir, né, mas infelizmente é um remédio caro. Temos os anticorpos monoclonais que são usados para ajudar o sistema imunológico a agir sobre a resposta imunológica do Covid. Temos os corticoides que mostraram sim benefício, esses sim os medicamentos que interferem na resposta inflamatória do Covid, que é a formação de pequenos coágulos, indicados numa determinada fase da doença. Isso pode modificar a evolução da doença, né? A resposta que o organismo vai dar aquele agente infeccioso que penetrou e vai causar alterações graves no nosso corpo, né? O Covid. Então é um grande desafio. Erechim vive neste momento um surto de dengue. Apesar de muitas campanhas orientativas, ainda estamos bem preocupados com essa questão. Muitas pessoas confundem inclusive o sintoma da dengue e da Covid-19. São semelhantes mesmo, doutor? A gente pode dizer que são semelhantes, né? Porque são agentes virais. Então, a maioria das doenças infecciosas virais, elas se manifestam com febre. É evidente que cada um deles vai seguir um determinado curso. E a dengue, na nossa região, a cada ano, né, o mosquito ele vai se incorporando à nossa rotina humana, né? Vai chegando mais perto das casas, das famílias, e justamente o nosso desafio é justamente atacar os focos, né, criadouros de mosquitos. E essa parte da natureza está vencendo essa nossa situação.
E é uma doença perigosa, não tem também um medicamento específico, o único tratamento para dengue é o diagnóstico precoce, a hidratação abundante, que pode ser feita por via oral, quando tolerada, ou nos casos mais complicados, por via endovenosa, porque o vírus ele ataca os vasos sanguíneos, causa uma inflamação do endotélio, que é uma camada dos vasos, e o vaso sanguíneo, né, ele fica como se fosse uma mangueira furada. Passa a água de dentro do vaso para a parte externa das artérias e veias. E isso a pessoa fica inchada, né? E há uma desidratação, e isso que pode levar à morte, não é diretamente o sangramento. Mas o nosso desafio é fazer com que esse vírus não chegue ao nosso organismo pela picada do mosquito, né? Ou seja, o controle do mosquito é muito mais importante, porque é isso que coloca em risco a nossa comunidade. E já estamos nos aproximando de dias mais frios. E com os dias mais frios surgem as gripes, as viroses dessa época do ano. A vacina da gripe, ela tem todo ano uma cepa diferenciada. Em 2021, o que podemos dizer sobre a vacina da gripe e essas cepas que se modificam a cada ano? Vejamos a importância de tudo isso, né, somada à questão do Covid, que também ataca principalmente a parte respiratória das pessoas. Como diferenciar uma gripe, uma infecção respiratória por outros vírus do Covid? Isso vai ter que ser alicerçado por exames específicos para o Covid, né, os exames do Covid, e muitas vezes os exames de imagem, aí vai raio-x, tomografia, né, principalmente, exames de secreções respiratórias, que podem ajudar se é uma pneumonia bacteriana no caso, tuberculose também, né? Mas vejo que nesse contexto são doenças que têm sinais e sintomas muito parecidos, mas que precisam de um diagnóstico rápido para que as medidas de prevenção e tratamento sejam rapidamente colocadas, porque colocam em risco a nossa saúde. Qual é o maior problema? A vacina da gripe, ela precisa ser realizada, idealmente com um intervalo de pelo menos 2 semanas, 14 dias da vacina do Covid, né? Quer por primeiro ou quer depois. Isso é uma orientação importante, que é para a vacina do Covid cumprir o seu papel, agregando ao sistema imunológico o seu poder de ajuda, né? E ao mesmo tempo a outra vacina também agregar o seu papel de proteção contra os vírus da gripe, que são atualizados ano a ano, justamente porque novas cepas de vírus entram no nosso país, pelo transporte e deslocamento de pessoas entre continentes, né? Então a vacinação é o principal método de prevenção da gripe. Às vezes a gente fica gripado e não dá tanta importância para aquela gripe, achando que o sintoma vai passar no outro dia. E esse sintoma ele vai se arrastando de um dia após o outro. E, de repente, procuramos um médico e descobrimos que estamos com uma pneumonia. Doutor, fale da importância de procurar um médico já nos primeiros sintomas. A gripe, a influenza, né, o vírus da gripe, tem um tratamento antiviral específico, que é o oseltamivir ou Tamiflu, né? Quando o médico suspeita que aquela infecção é por gripe, é pelo vírus da gripe, ele vai instituir o tratamento específico, o antiviral específico. No caso, se ela tiver uma complicação, pode um agente bacteriano, que a gente chama de co-infecção, atuar junto. Então você tem a infecção pelo vírus, mais a infecção bacteriana, né? E isso pode levar a complicações, tipo abscesso pulmonar, derrame pleural, que é água no pulmão, né? E a pessoa tem como manifestação mais importante a falta de ar, febre e risco de morte, porque o organismo, a bactéria passa para o sistema circulatório e dissemina uma infecção generalizada, que o médico chama de sepse, né, que leva risco à vida da pessoa. Muitas vezes precisa de suporte de UTI, procedimento cirúrgico para drenar aquele pus acumulado no pulmão, né, e é uma situação muito grave, tanto em crianças pequenas como idosos. E o nosso alerta, principalmente, é aquelas pessoas que têm o temor de fazer a vacinação. Então, hoje, essas vacinas estão sendo aplicadas, né? E os tabagistas, né? Que é um grupo onde a gente procura orientar sempre que essas pessoas, além de parar o cigarro, é um grupo muito frequente que precisam ser protegidos por vacinas também, né?
E o nosso alerta, então, é que essas pessoas tenham mais cuidados. Outra questão importante é aquelas pessoas que tiveram a infecção pelo Covid e ficaram com manifestações, sequelas, né, lesões nos pulmões. E é principalmente aquelas que hospitalizaram, foram entubadas ou ficaram com máscara, né, para poder respirar. A parte respiratória delas ainda está machucada. E isso favorece que bactérias que ficaram na sua via respiratória, principalmente bactérias hospitalares, resistentes a muitos antibióticos, e essas pessoas provavelmente agora pelo frio vão ter recaídas, né, vão precisar novamente hospitalizar, e isso é um fator de alerta para que a gente possa imediatamente identificar qual bactéria está causando essa infecção para dar o tratamento antibiótico específico e combinado a essas pessoas. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer um intervalinho e já retornamos. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica e estamos conversando com o Dr. Hugo Nual. O Dr. Hugo é médico infectologista e passa a prestar atendimento aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica. Então, se você precisa de um profissional desta área, entre em contato com o Santa Mônica, agende sua consulta, agende um bate-papo com o doutor para esclarecer as suas dúvidas que com o decorrer da vida a gente acaba tendo. Doutor Hugo, uma doença que afeta algumas crianças, embora a gente não tenha nos últimos tempos ouvido falar tanto, mas a gente sabe que ela existe, que é a meningite. Por que mais em crianças? A meningite, para nós, né, é uma situação complexa, envolve a inflamação das meninges, que é aquela capa que reveste o nosso sistema nervoso central, o cérebro, né, o encéfalo. Existem, dentro da minha especialidade, causas bacterianas, virais, fúngicas, né? Muitas atingem crianças pequenas, adolescentes e adultos jovens, né? A maioria que você está referindo. O que acontece? Esses vírus e bactérias atingem esses grupos, né, uma faixa etária menor, justamente pela vulnerabilidade, ou seja, as bactérias estão no ambiente, estão no meu organismo. Você sabia que nós temos, para cada célula do corpo, 10 bactérias? É uma informação que a gente aprende na escola, né, na aula de biologia lá, mas que a gente despreza. O meu intestino, por exemplo, né, a gente precisa dessas bactérias, elas têm uma função no nosso organismo, né, e sem elas a gente não sobrevive. Mas se essas bactérias chegam num local que é estéril, né, e as meninges são estéreis, e causam uma inflamação, essa inflamação vai me causar manifestações, por exemplo, irritabilidade, dor de cabeça, vômito, né?
e isso vai fazer com que a pessoa febre, né? Porque aquela área que comumente não tem inflamação, não tem infecção, a pessoa vai procurar assistência médica, o médico vai avaliar, vai fazer exames neurológicos, talvez vai coletar o líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, e ali vai aparecer pelo exame laboratorial de microbiologia qual o tipo de agente bacteriano para dar o tratamento antibiótico endovenoso por um tempo e recuperar aquela pessoa. Mas são manifestações graves, aí o médico tem que saber, uma infecção viral por bactéria ou muitas vezes por fungos que acometem principalmente pessoas com imunodepressão, AIDS, câncer, né, que estão fazendo quimioterapia, infecções mais graves e mais delicadas, mas aí cabe o profissional, o médico, né, fazer esse diagnóstico e o tratamento. Mas as meningites nos preocupam e muitas também têm prevenção através de vacinas, e a gente precisa seguir o calendário vacinal, tanto da criança, do adolescente e do adulto, para estarmos protegidos. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouquinho sobre as hepatites virais. As hepatites virais fazem parte da minha rotina do dia a dia, né? Eu trabalho num ambulatório de referência em Santa Catarina, né? E todo esse bolsão que pega essa região do Rio Grande do Sul, que compõe Erechim e o oeste catarinense, muitas pessoas, né, se surpreendem quando se descobre que elas têm hepatite, principalmente a hepatite B, né? Nós temos vários agentes virais que causam inflamação crônica e aguda no fígado. Vamos falar das crônicas, que são aquelas que ficam anos na pessoa, muitas vezes a pessoa nunca elimina. Então a gente pode enfatizar a hepatite B e a hepatite C principalmente. Temos aquela mais aguda, que é a hepatite A, né? Popularmente, as pessoas chamam de amarelão, mas amarelão significa a bilirrubina, né? Que dá icterícia, que é o termo técnico, pela característica por inflamar o fígado, né? Todo o distúrbio da secreção dessa substância no organismo acontece e aí a pessoa fica com uma coloração amarela no corpo, mas é uma exceção. A maioria das pessoas com hepatites agudas, ela é assintomática, a pessoa não sente nada. E muitas vezes vai descobrir que teve hepatite B ou C ou tem numa doação de sangue ou quando vai fazer um exame, né, na empresa, um exame de rotina e o médico inclui no rol. Por isso que os médicos estão estimulados a sempre orientar os seus pacientes a realizar os testes para hepatite B, C, HIV e sífilis, que pode ser feito inclusive por um teste rápido, né, uma gota de sangue, que dá esse diagnóstico, né, e se confirma, aí ele vai confirmar com exames específicos para aquela situação, porque as hepatites crônicas, elas precisam acompanhamento especializado e precisam, e muitas vezes, tratamento com antivirais, que a pessoa vai usar talvez para sempre ou por um período, se for no caso hepatite C, né? E hoje a taxa de cura é muito alta. Antigamente a pessoa tinha que entrar judicialmente para conseguir os medicamentos. Hoje o nosso país organizou de tal maneira que a pessoa tem acesso imediato aos medicamentos e em poucas semanas tem a chance de curar uma hepatite C crônica, que leva a pessoa a ter, se não descobrir e não tratar, a cirrose hepática. É uma causa, talvez uma das mais importantes no Brasil, de transplante hepático, né? E o custo de tudo isso, o sofrimento das pessoas, a lista de espera, hoje é diagnosticado e tratado facilmente, né? Basta a pessoa ter acesso aos medicamentos. E no caso da hepatite B, como a gente falou, uma região endêmica que nós estamos morando, todos ao nascer recebemos a vacina, né? A criança recebe na sala de parto e depois aqueles vão seguir o acompanhamento por exames para ver se a vacina protegeu e ficarão protegidos. Mas gerações com mais de 30, 40 anos não tiveram essa oportunidade e têm o vírus no seu organismo e não sabe. Então vai saber quando fizer exames. Aí precisa o acompanhamento, ver se o vírus está acordado, né, e receber os antivirais para controlar a sua manifestação. Doutor, lá no primeiro bloco o senhor falou um pouquinho sobre as bactérias, que a gente tem bactérias em todas as nossas células. E aí vem aquele questionamento assim, de que forma essas bactérias sobrevivem no nosso corpo? Do que elas se alimentam? Como elas se reproduzem no nosso corpo? Vejo que é uma pergunta importante, né? Eu volto à questão, nós temos 10 bactérias em média para cada célula do corpo, então são mais bactérias do que célula.
as células, né, elas têm o seu papel fundamental e as bactérias interagem com elas, né, elas precisam de todo um processo orgânico para manter o seu ciclo de reprodução, né, e elas, no nosso papel, desempenham um papel importante. Vamos, por exemplo, falar das bactérias do intestino. Elas, nesse momento, eu estou aqui, elas estão ajudando o meu organismo a absorver os alimentos, a produzir líquidos que são importantes na absorção dos alimentos, por exemplo, né? Tenho as bactérias na minha pele, né? Aquelas bactérias do bem que me protegem, impedem que outras bactérias patogênicas ocupem aquele espaço e tenham chance de penetração pela corrente sanguínea e me causem doenças, né? Então vejo que essa interação entre a minha célula e o meu organismo com as bactérias é essencial para o meu organismo. Qual é o nosso desafio? Quando a gente fica doente, a gente recebe antibióticos, e esses antibióticos interferem nas bactérias do bem como nas bactérias do mal. E isso faz com que as bactérias do bem, né, se modifiquem ou sejam destruídas, e aí as bactérias patogênicas ocupam aquele lugar e podem fazer com que eu tenha que, para vencer uma infecção, usar uma combinação de antibióticos extremamente difícil, né? Somente a nível hospitalar, que a gente chama de resistência bacteriana. Além de aumentar o tempo de internação, o custo de internação, aumenta a chance daquela pessoa não vencer o processo. E isso pode ser transmitido de pessoa para pessoa, de pessoa para o ambiente, e a resistência bacteriana é disseminada no ambiente onde a gente está, e o infectologista ajuda os profissionais de saúde, principalmente os médicos e as instituições, justamente no controle das chamadas infecções hospitalares, bactérias multiresistentes que justamente no hospital precisam ser controladas para que não haja a disseminação dessa resistência, que compromete a efetividade dos pacientes que lá estão, principalmente porque eles estão críticos, vulneráveis, né? Então é um grande desafio. E a legislação, né, obriga os hospitais a terem uma comissão de controle da infecção hospitalar que vai identificar, treinar, educar os profissionais, principalmente através da lavagem das mãos. E hoje é o Dia Internacional de Lavagem das Mãos, vamos aproveitar essa ocasião, mostrar que tanto para o Covid como para a transmissão das bactérias é fundamental, né? Quanto mudou a nossa vida, os nossos hábitos, hoje lavando as mãos. Antigamente as pessoas adoeciam porque não tinham esse conhecimento da importância. Eu vou no banheiro, faço cocô, não lavo as mãos, tem bactéria na minha mão, dissemino as bactérias para o meu organismo e para aquelas pessoas que estão comigo fazendo a refeição. Pronto, fiz um estrago. Agora, aquela pergunta que eu tenho certeza que muitas vezes você se questiona em casa. O paciente, o amigo, internou com a Covid-19, mas morreu por causa de uma bactéria. E muitas pessoas não entendem essa relação. O senhor poderia explicar? Então, a gente pode dizer que o Covid, a infecção pelo Covid, ela é complexa. A pessoa pode morrer diretamente pela ação do vírus ou pelas consequências que o vírus causou no nosso organismo, principalmente a formação de coágulos, né, que podem comprometer a minha troca respiratória, né, ou seja, ele faz trombos e coágulos no meu pulmão, não passa oxigênio para as minhas células e eu fico sufocado, preciso ser entubado para compensar aquela necessidade e morro desse problema. Ou eu posso estar, digamos, fazendo o tratamento numa UTI por Covid, entubado ou não, recebendo um oxigênio complementar, e uma bactéria que está no meu organismo aproveitar aquela situação, já que o meu sistema imunológico está envolvido no controle do Covid, né? E essa bactéria começa a crescer, desenvolve uma pneumonia bacteriana, que geralmente no hospital é por germe multiresistente, e aí a equipe médica identifica, mas tem que usar antibióticos contra a bactéria, não contra o Covid, porque não funciona, né? E aquela infecção bacteriana ou fúngica, muitas vezes pode ser uma co-infecção, que aí eu morro por essa complicação. Ou posso ter uma outra insuficiência renal, posso ter uma obstrução arterial por um coágulo que se deslocou, né? Eu vou ter uma isquemia e o meu tecido morreu em decorrência da complicação. Então, vejo que a infecção pelo Covid, ela abre um leque de outras situações, né? Então é muito amplo essa situação das consequências do Covid.
E no Santa Mônica, então, nós estamos justamente aqui oferecendo esse trabalho diferenciado, aberto à comunidade, para que nós possamos auxiliar os profissionais, aquelas pessoas que têm uma complicação do Covid, que podem ser complicações neurológicas, pulmonares, com infecção, etc., né? De qualquer monta, para que a vida e o organismo voltem ao normal, né? Então, é um trabalho multidisciplinar, que muitas vezes envolve também um trabalho, uma recomendação de acompanhamento fisioterápico, nutricional, outras especialidades, por ação do próprio Covid ou de outros agentes que penetraram se aproveitando da infecção pelo Covid. Doutor, para encerrar a nossa entrevista, e depois de tudo que a gente falou aí sobre os vírus, uma pergunta bastante importante e que a gente deve ter muita atenção. Qual é a importância de não usar antimicrobianos sem uma prescrição médica? Podemos deixar as bactérias mais resistentes? Sim, isso já está estabelecido por lei. Somente o médico pode fazer a prescrição em dupla via, né, carbonada, então um receituário especial. Vai à farmácia, o farmacêutico avalia se está correta a indicação, ele orienta o paciente e dispensa o medicamento. Não é mais permitido, né, o uso do antibiótico individual, né, sem prescrição médica. Por quê? Porque ele tem efeitos tanto no indivíduo que está sob tratamento, mas também um efeito coletivo, justamente a produção de multiresistência bacteriana e que envolve também as pessoas de casa ou as pessoas do trabalho ou muitas vezes também do hospital. Por isso a necessidade desse controle, ou seja, o antibiótico ele tem um efeito global, não apenas individual. Por isso a importância dessa recomendação que você falou e que precisamos respeitar. Doutor, eu quero lhe agradecer por nos conceder essa entrevista, falar um pouquinho com a nossa população, orientar o nosso telespectador para que ele tenha o máximo de informações vindas de um profissional respeitado, um profissional que estuda, um profissional que se aperfeiçoa. E a gente deseja para você um sucesso aqui na cidade de Erechim e que você tenha bons resultados com todos os pacientes que atender. Obrigada. O meu agradecimento, né? Espero sempre estar à disposição da comunidade. Vou cumprir o meu papel como médico, respeitando a ética, as recomendações do Conselho Federal e Regional de Medicina, ao Grupo Santa Mônica, que faço parte, que agora represento também. Então eu devo respeitar todas essas instituições, né? Já estou com mais de 20 anos só da infectologia, fiz a minha residência no Grupo Hospitalar Conceição, e a gente mantém contato com os nossos professores, nossos formadores, e a gente tem por mérito e por questão sempre respeitar aquilo que é correto, né? Então, nosso desafio é a doença, não as pessoas. Quero já desejar a todos um nosso agradecimento e vamos juntos nessa caminhada. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim
está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.